Deixa eu ver se funciona. Lá, quando a gente testa, funciona, né? Na hora, a gente passa meio que vergonha. Bom, pessoal, ele já me apresentou para vocês. Eu talvez, não sei se tem colegas aqui do tempo de FPF. Tem? Opa! Então, eu vou falar um pouco sobre o OWASP Top 10 para QAs, que eu não sei aqui, né, mas em São Paulo rola uma parada assim, testou, então tá seguro. Não, pera, volta uma casinha. As pessoas estão confundindo aí os papéis e, tipo, o QA testou, então tá seguro, e o pessoal ignora algumas coisas no meio disso. Então, a gente tem aqui, basicamente, eu gosto dos conceitos, papéis e responsabilidades, a questão dos princípios, o OWASP Top 10, e algumas habilidades aí que a gente pode incorporar a nossa função ou papel aí, quem ainda trabalha como QA. Talvez algumas pessoas se perguntem como que eu saí, ou como o QA contribuiu para eu chegar hoje à rede de segurança, mas essa nossa vontade de olhar as entrelinhas, os mínimos detalhes, isso faz toda a diferença para quem trabalha com segurança. Quando você rejeita os asteriscos lá embaixo, quando você não lê aquilo, porque normalmente o QA ele lê até, né, em teoria, o bom QA é aquele que lê a bula do remédio, até a bula do remédio, né? Então ele vai ler tudo, ele vai ler o manual, ele vai fazer tudo, assim, de explorar até o mínimo detalhe. E isso ajuda muito para quem está na área de segurança, porque a segurança justamente está aí nos detalhes que as pessoas deixam passar. O cara disse, não, mas isso aqui é pequenininho, passa aí. E é esse pequenininho passa aí que vira um exploit, que vira uma vulnerabilidade, que vira uma bola de neve. Não, é só um débito técnico que a gente vai deixar para o final da sprint ou para a última sprint. E aí você leva bug para a produção. Por que eu gosto de trabalhar com conceitos nas minhas apresentações? Porque uma coisa foi engraçada, quando eu mudei para lá, eu achava que o mercado de QA lá estava top, né? Bombando. Tipo, eu já saí daqui fazendo automação. E quando eu cheguei lá, eu ia para a entrevista e o pessoal falava assim, então, faz teste de mesa, faz manual? E eu olhava e dizia, como assim, gente? A galera está fazendo casos de teste na mão e executando na mão e a automação dessa bagaça. Então, e aí tinha uma série de coisas que eu achava que as coisas estavam melhores. Né? Eu falei, bom, se Manaus está assim, lá deve estar melhor. Quando eu cheguei lá, começa a dar confusão disso. O cara acha assim, ele não sabe, muita empresa, você vai ver, não sabe a diferença entre controle de qualidade, né, que é a definição dos processos e métodos, para monitorar o trabalho e os requerimentos envolvidos. Aí eu vou para a garantia da qualidade de software. Aí você já vê, o negócio já está zoado no job description. Né? O cara diz assim, vai ser responsável pela garantia de qualidade, vai ser responsável pelo controle de qualidade. Engenheiro de software. Aí eu pensei assim, eu falei, cara, pera, acho que a galera ensinou engenharia de software no Brasil meio bugado. Eu descobri isso na pós-graduação. E aí, pô, a engenharia de software é uma disciplina de engenharia que a meta é o desenvolvimento de software como produto a um custo e um prazo aceitável, né? A relação custo-benefício. E aí você tem... você tinha, né? Hoje você já consegue, com a questão da agilidade, ter previsibilidade de entregas e manter uma cadência de entregas, enfim. Mas, antigamente, qual era o grande problema? É que você demorava muito para produzir um software. Hoje você faz a questão das iterações, independente de ser Scrum, Kanban, whatever, e você faz essas iterações e aí você consegue entregar pequenas funcionalidades, um incremento de funcionalidades, um pacote de funcionalidades, enfim. Aí você vai para outros conceitos, né? Aí você pensa assim, pô, qualidade de software. Cara, qualidade de software é diferente de controle de qualidade e garantia da qualidade. Sim, elas têm objetivos complementares, mas olhar para elas requer visões diferentes. E aí você vai, beleza, teste de software. O teste é quando você executa o negócio, né?
Programa pode ser usado para mostrar a presença de defeito, mas nunca a ausência. É para você ver se realmente não tem defeito, para garantir a qualidade. A galera atropela os conceitos e diz assim, então, a gente tem qualidade de software, mas você testa? Não. Como você tem qualidade de software se você não testa? Já ouvi dessas coisas. Ou então assim, não, o dev testa. Ok. Quem sou eu, né? E a questão do compliance. Pessoal, eu não sei aqui, mas lá rola aquela parada assim, compliance. Isso não é ágil, isso é chato. Cara, se você definir um processo de qualidade de software, você já tem um compliance, cara. Você definiu um processo. Você disse o que quais são as suas entradas, que ferramentas você vai trabalhar e quais são as suas saídas. Isso é definir um processo, é padronizar. Eu tenho conformidade. Eu não alcanço conformidade se eu não definir um processo. Porque vai entrar isso aqui. O que entra aqui? Entra abacaxi. O que sai? Pode sair sopa de cebola, pode sair um creme de abacaxi. Pode ser que saia também um mousse. Cara, não dá. Não dá para você botar um negócio e sabe Deus o que vai sair. Então, justamente, a conformidade é isso. Cara, entrou requisito funcional, não funcional, regra de negócio, saiu uma funcionalidade de acordo. É para isso que você estabelece. E aí, alguém, por acaso, estudou engenharia de software ou ouviu falar numa paradinha chamada SWBOK e estudou engenharia de software desta forma? Levanta a mão, por favor. Olha, tem 1, 2. Mais alguém? Anyone? No? Que triste. Não chora, não chora. Lá também tá assim, cara. Eu vou, quando eu vejo palestra lá, eu falo assim, gente, quantos de vocês ouviram falar no SWBOK? Aí eu falei, depois vocês perguntam por que engenharia de software dá ruim no Brasil. As pessoas nem estudaram engenharia de software olhando para um código de boas práticas. O SWBOK é para engenharia de software. Quem já ouviu falar no PMI? Projetos? Ótimo. É o PMBOK, cara, da engenharia de software. E a galera não se atentou para isso. Fora do Brasil. Aí disseram assim para mim, não, mas, veja bem, isso não é conhecido. Aí eu disse assim, então, tem 33 países e mais de 150 contribuidores pelo mundo. Você acha que isso não é conhecido? 33 países? O Brasil, por acaso, não está lá, né? Mas ok, a gente já entende. A gente já entende por quê. Então, são áreas de conhecimento que são recomendadas pelo SWBOK para você dizer assim, cara, sou engenheiro de software. E aí as pessoas confundem o engenheiro de software com desenvolvedor. Essa é uma briga que eu tenho muito grande no mercado lá. E o cara diz assim, o que você é? Sou engenheiro de software. Mas o que você faz? Eu desenvolvo aplicações. Mas você, quando desenvolve a sua aplicação, você pensou na qualidade? Você pensou na engenharia de software econômica, ou seja, ela é sustentável? A sua aplicação se paga, se sustenta? Em termos de tempo de desenvolvimento, custo de manutenção, sustentação, ela se paga? Você pensou em um teste, na manutenção dele, na sustentação, no design, na construção, na engenharia, ali, gerenciamento da engenharia, ou seja, que componentes eu estou usando? Eu pensei na arquitetura de software. Para o cara dizer assim, sou um engenheiro de software, filho, você tem que olhar para o negócio de N ângulos diferentes. Aí o cara chega lá, não, eu programo, então eu sou engenheiro de software. Não, cara, você é desenvolvedor. Engenheiro de software, você vai ter que olhar para mais coisas além do seu código. Basicamente, quando a gente está falando de engenharia de software, ela olha para o ciclo de vida, né? E aí você escolhe, ela olha para requisitos. Então, quando você fala de requisito, eu tenho funcional e não funcional, eu tenho que fazer a gestão de requisitos. E eu tenho uma série de coisas para lidar com requisitos. Especificação, normativo, explícito, implícito. Segurança é aquela parada, né? É um requisito não funcional. Então, por ele ser um requisito não funcional, as pessoas confundem assim, o QA testou. Funcionou, então está seguro. Porque ela é um requisito não funcional, porque ninguém especificou o que se espera da segurança de um software. E aí você tem questão de prazo e custo, né, que entra na gestão de projeto de software, e você tem a questão de qualidade. E dentro de qualidade você tem modelo de maturidade, você tem desenho, gestão de configuração, garantia da qualidade.
conformidade de requisito, porque você vai testar baseado em requisitos, a especificação que foi feita. Então, você tem uma paradinha chamada engenharia de requisitos ali, ó. Ops. Opa, peraí que ele dá uma trollada bem ali, ó. Engenharia de requisitos. Aí o pessoal esquece disso. Aí tem uma parada legal, né, chamada DevOps. Acho que todo mundo aqui já está acostumado, né? DevOps, todo mundo já ouviu falar em DevOps. Aí tem um inferno que eu enfrento lá, que DevOps virou cargo. Então, tem assim, analista DevOps, a área de DevOps, tem o Papa de DevOps, tem tudo lá. É bem assim a parada. Aí eu perguntei para um cliente, falou assim, então, eu estou querendo contratar um analista de DevOps, aí ele vai fazer o quê? Exatamente, me explica o que este analista de DevOps vai fazer. Milagre na sua empresa? Porque eu falei, cara, DevOps é cultura. Para eu sustentar a cultura, eu tenho um conjunto de práticas e processos. E aí, vai de encontro com a galera, eu brinco que tem a galera da agilidade bacana e tem os abraçadores de árvore. O abraçador de árvore é que ele não pode ouvir aquelas palavras, né? Tipo assim, você falou processo, ele já lembra do nosso sistema judiciário no Brasil, né? Aquela lentidão, aquela lerdeza, não é ágil. Não é ágil, falou em processo, não é ágil. Mas, meu filho, agilidade é um processo. É um processo mental, primeiro, de mudança de mentalidade, e depois de padrão, cara. Você define uma sprint, uma iteração, quanto tempo, quantas pessoas. Então, é um processo. Hã? Então, mas é um processo, cara. O teu processo dura 15 dias. Melhor do que o do judiciário, né? Que dura 15 anos, enfim. Então, quando você fala isso, tem uma galera que fica brava. Não, mas o time é auto-organizado. Vamos lá. Vamos lá. Vou chegar nessa parte depois. Aí tem uma coisa mais legal. DevSecOps. Essa parte aqui eu vou falar para vocês que não é fácil, não. Porque o nego vira para mim e diz assim, então, eu vou meter um pentest lá no final, pegar ali, quando eu chegar ali no release, no deploy, eu meto um pentest. E eu tenho sec. Ó, tá redondo. Meti um analista lá, botei um pentest, ó, minha aplicação está segura. Eu falei, é desse jeito que você faz DevSecOps? É? Então você não faz. Como assim você está dizendo que eu não faço DevSecOps? Contratei um analista de pentest, botei ele no meio da minha sprint lá, quer dizer, no meio. No final, falei, cara, a segurança tem que estar em cada fase dessa. Não adianta você me colocar um cara lá, primeiro que você não entendeu a cultura do DevOps, e aí você acha que meter um analista de segurança de pentest para fazer um pentest na tua aplicação só, no final, já lá pela 10ª, 20ª, sei lá quantas sprints vai ter o teu produto, ou o teu serviço, enfim, e aí você fez DevSecOps, de verdade, você não fez, cara, você fez para inglês ver. Porque DevSecOps foi uma necessidade, foi um termo criado a partir de uma necessidade. Cara, beleza, a gente juntou a galera de desenvolvimento, botou cooperações, eles se entenderam, estão trabalhando juntos, definimos processos para que eles trabalhem juntos, para que haja sinergia nisso aí e funcione. Agora eu tenho que botar segurança. Para você botar segurança, você vai também ter que mexer nesses processos que já foram criados. Porque você não vai colocar só a segurança lá no final. Ela não é um puxadinho que você faz lá no final do projeto. Então, você tem que ter cuidado com isso. Aí entra a questão de SDLC seguro, né? Isso aí foi engraçado. Eu peguei uma política de desenvolvimento seguro de um cliente, aí eu olhei assim. A aplicação passará por testes de fusing. Aí, ou seja, troca de payloads. Mano, quando eu olhei, eu falei, não. Essa pessoa aqui nunca na vida dela trabalhou numa fábrica de software. Nunca na vida dela ela... Eu falei, não, para. Eu vou parar de ler essas coisas, porque, primeiro, eu tenho um ciclo de vida de desenvolvimento. Beleza, escolhi lá o meu normal. Pô, eu quero ir para um ciclo de vida de desenvolvimento seguro. Cara, eu tenho N modelos de maturidade para escolher um ciclo de vida de desenvolvimento seguro. E eu tenho fases para incluir nesse meu ciclo de vida. Quer dizer, a primeira coisa que não pode faltar, se eu digo que o meu processo de desenvolvimento leva em conta um ciclo seguro, é a avaliação de risco. Né?
Depois, modelagem de ameaça e revisão de desenho, análise estática, teste de segurança. Galera, até hoje dá bypass no SonarQube, no Checkmarks, enfim, no Veracode, no Fortify. Até hoje os caras não entenderam para que funciona aquilo. Até hoje. Eu falei, cara, se a tua análise SASH vai passar ali. Se você configurar a ferramenta da forma adequada. Então, você não faz um ciclo de vida de desenvolvimento seguro. Você está olhando... E aí, a tua ferramenta, quando eu falo que ela tem que estar bem configurada, porque ela tem que olhar para a qualidade do código, para a funcionalidade e para a segurança. Aí o cara não ignora, né? Ele só bota o teste de segurança, que é isso que eu falo. Aí o cara vai, bota o teste de segurança, pronto. Eu fiz DevSecOps, eu botei segurança. Você tem que olhar para tudo isso aqui, ó, design da segurança, requisitos de segurança do negócio. Ah, pô, que tipo de aplicação é essa? Não, é uma aplicação na intranet. Beleza. É um ambiente restrito. Em teoria, eu vou ter que testar mais controle de acesso, perfis e tal. Não vai ser exposto, então, não necessariamente eu preciso de um pentest. Né? Vou fazer outros tipos de teste de segurança. As pessoas nem olham para o contexto. Ah, não, é uma aplicação mobile. Pô, cara, eu vou ter que testar API, vou ter que testar fuzil na API, vou ter que testar uma série de coisas. Ciclo de vida. Essa parte é sensacional. As pessoas, apesar de falar de agilidade, elas esquecem que tudo tem ciclo de vida. Então, o ciclo de vida está muito ligado ao teu SDLC. Eu tenho que pensar que o meu SDLC ele começa e termina. Ele passa por fase e termina. Na verdade, ele reinicia, né? Ele passa por todas aquelas fases e reinicia. Então, as pessoas têm que ter em mente isso. Por quê? Porque hoje, se não mudarem nada, porque a gente está no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados entra em agosto, dia 16 de agosto. E aí vai entrar a parada do dado e informação. E aí o que vai acontecer, que eu vejo lá hoje, eu estou passando por isso na empresa, samba do crioulo doido. O cara chega lá, pá. E aí, onde está o dado? Ninguém sabe. Por quanto tempo o dado fica lá? O ciclo de vida do dado, aí a pessoa te olha como se você fosse um ET. E da informação, não é a mesma coisa? Falei, tá vendo o que dá botar advogado na área de TI? Dá isso, o cara acha que dado e informação é a mesma coisa. Aí você volta lá naquela aula, lá quando ensinam para a gente a estudar bancos de dados, business intelligence, né? Não, tio, vamos lá, dado, seu nome, seu CPF, seu endereço. Informação, a sua fatura. Ela é uma informação, porque ela é um conjunto de dados que te fornece insumo suficiente para uma tomada de decisão. Ou seja, deu caro, deu barato, vou pagar minha conta. São coisas diferentes. Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente está pensando na engenharia do software, na arquitetura do software, na segurança do software, eu tenho que pensar no ciclo de vida do dado e da informação que está passando dentro dele. E isso tem que ser pensado em termos de desenvolvimento. Isso envolve qualidade do software, envolve segurança do software. E envolve conformidade. Segurança, bom, aí quem não é de segurança talvez não esteja habituado com todos os termos, mas basicamente assim, segurança da informação, e aí, veja, ela deixou de ser segurança de TI para ser segurança da informação. Um mundo assim, muito mais amplo. Antigamente, você falava assim, segurança. Segurança é da TI. Né? É o cara lá que cuida do Firewall, que tem um Active Directory, que bota uma GPO no Active Directory, que cuida lá de um backup e bota um antivírus na máquina. Agora nem antivírus mais chama, né? Chama Endpoint Protection. Dou de nome. Eles gourmetizaram o mercado. Então, a segurança está preocupada basicamente com a disponibilidade da informação, a integridade, a confidencialidade. Normalmente, vocês vão ver esses três. Só que ela também está preocupada com a autenticidade e não repúdio. Porque eu tenho que garantir a autenticidade da informação. Se ela é autêntica, para eu não quebrar a integridade dela. E para eu não quebrar a integridade e não ter o não repúdio, ou seja, o não reconhecimento daquela informação, porque ela não é confiável e eu quebrei a integridade dela. Então, quando a gente fala de segurança, a gente tem que pensar nisso. Né? Pô, integridade, disponibilidade, confiabilidade. Beleza. E autenticidade e não repúdio. Por quê? Porque a gente está falando, a segurança ela está olhando para os ativos. E os ativos eles têm riscos, eles têm vulnerabilidades, eles têm ameaças, e aí você tem as contramedidas para proteger os ativos disso. Então, o que a segurança quer? A informação é um ativo. Hardware é ativo, software é ativo, pessoas são ativos. O problema é,
Você faz o backup de um hardware, né? Bota um failover lá, bota um load balance, bota um whatever. Você faz o backup de um software. Fala para mim, como é que você faz backup de gente? Como que você tira de alguém a informação? Não inventar a bagaça do Matrix ainda, que bota lá um negocinho... Acabou o seu expediente, chega aqui para fazer o upload do dia. Não tem, cara. Então, até isso você tem que pensar. Uma coisa que eu falo muito lá, eu falei, vocês já perceberam que o americano ele trabalha em dupla, filho? Ele não trabalha em dupla por nada, não. O nome disso é backup. Porque se o outro tiver uma dor de barriga, se o outro morrer, se o outro... acontecer qualquer coisa na vida dele, casei, não quero mais ir para a empresa, ganhei na loteria, se ferra aí. Ele tem alguém para assumir a posição dele. E a empresa não fica a ver navios. Existe um motivo, não é só assim, pô, esse cara gosta de gastar dinheiro, paga 2 para fazer uma coisa só. Não. Ele paga 2 porque ele sabe que são 2 seres humanos. Então, pode acontecer qualquer coisa que uma hora um daqueles seres humanos vai faltar. Ele é um ativo intangível. Você não consegue... Espera aí que eu vou fazer que nem a Dolly aqui. Vou replicar, fazer teu clone, guardar aqui de backup, que se acontecer alguma coisa contigo, eu pego o clone. Não existe você fazer isso com gente. Você faz com hardware, você faz com software, mas com gente não. E tem pessoas que lidam com coisas muito específicas, informações muito estratégicas que estão na cabeça dela. Que você não vai fazer o upload lá para fazer backup. Então, você tem que dividir o trabalho. Isso também é segurança. E tem a questão da cibersegurança, né? Que aí a gente está falando de proteção do sistema de computador contra danos ou roubo ao hardware, software ou dados eletrônicos, bem como a interrupção ou desorientação dos serviços. Quando a gente está falando de cyber, a gente está falando que a gente tem que agir, rastrear, caçar comportamentos, ameaças, triar, detectar, telemetria, medir, inventariar. Quer dizer, você tem um espectro muito maior quando você está falando de cyber. Por quê? Porque o ativo humano entra aqui. Onde é que entra o man in the middle? Onde é que entra a engenharia social? Nas pessoas. Às vezes, você até projetou o sistema, tem MFA, tem isso, tem aquilo, tem log, blá, blá, blá. Onde é que vaza? No ser humano. Então, ele entra aqui. A educação em cibersegurança também é um fator de sucesso ou de risco para a empresa. E uma coisa que eu venho trabalhando já desde 2018, eu acho, é essa questão do usable security, né? Que é a usabilidade da segurança. As pessoas acham assim, porra, a segurança é chato. Por quê? Porque é difícil. Mas porque ninguém pensou em fazer a segurança usável, ou seja, fazer ela acessível para o usuário. Ah, como é a segurança hoje? Bota o dedo, agora cospe, agora dá 2 pulinhos. Espera aí, mano. Fica difícil assim o negócio. Então, você tem que pensar o quê? A segurança é restringir o acesso e com efeitos indesejáveis. Ou seja, quando a gente está falando que você desenvolveu uma coisa de forma segura, cara, tem que ter rollback na tua aplicação. Além de backup, tem que ter rollback. Né? Aquela história de deletei, pá, deletou, morreu, acabou. Não, pera. Você tem certeza? Aquelas telinhas lá que a gente recebe, olha, você tem certeza que você quer fazer isso? Sim ou não? Isso faz parte da usabilidade da segurança. Quer dizer, para você lembrar para o usuário, cara, você mandou apagar isso. Você tem certeza que é para apagar isso? Tenho. Mas, beleza, a aplicação ela vai manter um estado seguro, ou seja, ela vai apagar, porque ela fez a vontade do usuário, né? Ele quer apagar, ele quer sair da frente dele. Mas ela guarda num lugar que ele possa, de repente, alguém com um privilégio maior possa lá e voltar a aplicação àquele estado. Por quê? Porque, às vezes, o cara está lá meio puto com a empresa e diz assim, vou lascar esses filhos, vou lascar esses caras, peraí. Pá! Ele vai e apaga. Aí ele pega as contas da empresa e vai. Diz assim, lasquei ele, fui-me embora, mas apaguei tudo. Se a aplicação não tiver como se recuperar, realmente ele lascou tudo. A empresa ficou a ver navios. Então, você tem que pensar, a segurança ela tem que estar embarcada no design, é aquela questão dela ser ubíqua e pervasiva. Tipo assim, ela está embarcada de uma forma que você não percebe. Então, por exemplo, hoje, a questão do single sign-on, da autenticação multifator, você recebe lá SMS. Tudo bem, quando você pede por SMS, você percebe, né? Porque é lento, às vezes demora.
né? Tem que fazer o sinal assim com o celular para ver se ele pega a mensagem e tal. Mas quando você usa outros fatores lá de cofre de senhas, etc., é mais natural. Mas o negócio é, você já tem que trazer ela embarcada na tua aplicação para o usuário. Não dê a opção para ele de escolher, tá? Você diz assim, a senha, mínimo X caracteres, uppercase, lowercase e números e caracteres especiais. Automaticamente ele vai ter que fazer isso, né? Ele já sabe que tem que ter lá no mínimo 6 caracteres, que vai ter que ter maiúscula, minúscula, que vai ter que ter caractere especial, que vai ter que ter número. Você já embarcou ali. Tudo bem que a gente sabe que isso também é passível, né? O cara bota um brute force lá e daqui a um tempo ele vai conseguir. Aí você coloca outra coisa, MFA obrigatório, né? Autenticação multifator. Aí ele vai ter que ter um outro cofrezinho, um autenticador aí, um Google Authenticator, um Microsoft Authenticator, whatever. Ele vai ter mais um fator. Aí você tem, por exemplo, a colega estava falando ali, eu estava ouvindo a apresentação dela, de uns bancos que ele mandam a mensagem para você, né? Além de você ter que botar a biometria, no meu caso do aplicativo, digitar a senha, ele ainda te manda um e-mail, olha, você fez uma transação tal. Quer dizer, você tem mais de uma forma de recorrer caso você não tenha feito aquilo, né? Ou cada vez que você faz uma compra. Além de você estar com cartão de botar a senha, o cara te manda aquela mensagem de push. Na hora, você consegue controlar. Dizer, peraí, não fiz essa compra. Isso é pensar na usabilidade da segurança. E aí tem a questão do conceito top 10, né? A OWASP é o Open Web Application, Open Web Application Project, Security Project. Então, assim, a OWASP ela faz o quê? É uma comunidade, é open source, ok? Eles se preocupam em criar e disponibilizar de forma gratuita artigo, metodologia, documentação e ferramentas. Cara, o OWASP Top 10 é mundial. Tem um monte de livros, PDFs que você baixa de forma gratuita para você estudar. Tem aplicações, tem o OWASP Zap lá, tem um que é de XML, que eu esqueci agora, tá depois dos outros slides. Enfim, você tem aplicações de graça. Você diz assim, olha, eu moro num lugar que não chega, mas você tem internet, não tem, filho? Entra lá. Tem livro, tem aplicativo de graça. E qual é a intenção dele com o Top 10? Né? É um documento de conscientização para a segurança de aplicações web. Inicialmente, era só web, tá? Hoje, eles têm mobile, IoT, cloud, riscos em geral e web. E aí, beleza, passamos todos esses conceitos, entendemos usabilidade da segurança, cibersegurança, legal, ciclo de vida, desenvolvimento seguro. Vamos à história dos papéis e das responsabilidades. Por quê? Porque, para a gente fazer o processo, a gente também precisa definir pessoas. E aí, a gente estava até conversando ali, né? Aquela história de cachorro com muito dono morre de fome. E aí a história do time auto-organizado, auto-empoderado, auto-blá, blá, 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 eu já vi dar muito ruim por causa disso, porque ele é muito alto, mas ninguém tem a responsabilidade do negócio. E aí o que acontece? Quem ia fazer isso? Não era tu, fulano, não era tu, fulano, não era tu. Passa a roda todinha, parece batata quente. No final, ninguém fez, com um buraco no meio do negócio. Por quê? Porque ninguém definiu papel e responsabilidade. Porque tem uns abraçadores de árvore que dizem assim, não, mas o time é auto-organizado e multidisciplinar. Falei, meu patrão é o seguinte, acho que o pessoal pegou aquele livro do Jeff Sutherland, lá de Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo, e disse assim, no Brasil, isso aqui vai ser o seguinte, a arte de fazer o triplo com a metade das pessoas. E aí, o nego faz 3 coisas. Eu peguei um projeto que eu trabalhei em 2018, aí falaram assim, e aí, como é que é o negócio? Não, aqui é DevOps. Sério? Como é que é? Infra é código, infras code. Então, quem faz? Desenvolvedor. Ok. E aplicação? Não, aplicação é código, cara. Quem faz? Desenvolvedor. Ok. E o banco? Cara, DevOps, NoSQL, JSON, desenvolvedor. Falei, tô vendo a merda que isso vai dar. Falei, tá bom, vamos lá. Aí eu tava lá,
Fomos testar homologação. Levanta, sobe o banco. Pá. Container, cara. VM, container, estamos usando cloud. Falei, meu filho, a pior coisa é quando a pessoa não aprendeu infraestrutura on-premise e ela quer ir para cloud. Já vai dar ruim daí. Falta de papel e responsabilidade. Por quê? Porque botaram um engenheiro DevOps para cuidar da infraestrutura, do código e do banco. Vou dizer para vocês o que aconteceu. Ele faltou aquela aula, quando a gente faz lá engenharia de software, ou melhor, quando a gente faz lá sistemas operacionais, arquitetura de computadores, ele faltou aquela aula que diz assim: a aplicação fica em uma máquina, o banco de dados em outra. Fomos testar a homologação. O que aconteceu? Travando e lento e pá. Eu falei, deixa eu olhar o log da VM. Aí quando eu fui olhar, eu falei, cadê o banco? Tá num container. Eu falei, como é que é? O banco da aplicação tá num container. Pô, que é DevOps. O banco da aplicação tá num container. Eu falei, tá. E a aplicação tá onde? Num container. Aí eu fui olhar. Eu falei, deixa eu olhar o painel da aplicação. Quando eu olhei o painel da aplicação, esta sumidade me botou uma VM com 11 containers, um era o banco. Quando o banco migrou, o que aconteceu? A aplicação sentou, pai. Aí o cara falou, mas eu containerizei. Eu olhei para a cara dele e falei, cara, vou falar para você. Você sabe que o container trabalha em cima de uma VM? E você sabe que a VM tem recursos limitados? E você sabe que banco, enquanto ele vê memória, meu filho, parece banco de verdade, que enquanto ele vê dinheiro na tua conta, ele vai comer. Então, banco de dados, enquanto ele vê memória, ele vai comer. Resumindo, a VM tinha 16 GB. Quando subiu o banco, ela comeu 14, sobrou 2 GB para os outros 10 containers. A aplicação sentou. Porque era DevOps, entendeu? O cara era infrastructure, o cara era o desenvolvedor, o cara era o arquiteto e o DBA e o tudo de dados. Não disseram para ele isso aqui. E eu cansei de ver projeto em São Paulo assim. Cansei. Que o cara vai e diz assim, meu analista de... Aí agora o cara é analista DevOps, entendeu? Por quê? Porque ele entende de código da aplicação, de código de infraestrutura, é do banco, porque o banco é NoSQL, porque agora o negócio é ser NoSQL, é JSON e pronto. O pessoal está usando muito errado. Por isso que eu falo dos conceitos. Cara, não é tudo que eu posso botar num banco NoSQL. Primeiro. Segundo, eu tenho pelo menos uns 5 tipos, 6 tipos, 8 tipos de banco NoSQL. Aí eu trabalhei num projeto que eu olhei o negócio estava no Cassandra, estava no Mongo, estava no Elastic. Eu falei, what the hell? A Tina estava na Amazon, então, cara, saíram espalhando. Eu falei assim, mas por que a aplicação usa o Redis e o resto usa o Dynamo? Mas a aplicação manda por um e volta... Não, aí beleza. O cara pegou o Redis e botou para fila. Ok. Vai gerenciar as filas, o MQ, rápido. Ok. Mas por que eu estou usando o Dynamo, o Atina e o S3? Aí eu falei, beleza, o S3 é storage, tira. Mas tipo, os caras botaram um monte de banco, uma arquitetura que ficou caríssima. Um projeto que em desenvolvimento já comia 500 mil de Amazon. Em desenvolvimento, eu falei, meu patrão, quando se virar produção... Quero estar longe daqui. O arquiteto de software é como se fosse um arquiteto. E o engenheiro de software é um engenheiro civil, mano. Quem vai levantar a bagaça. Se você especificar mal, o bagulho vai ruir. Não tem jeito. Então, o que acontece lá? Muito. Mas eu não tenho dinheiro para contratar um arquiteto e engenheiro. Beleza. Eu vou contratar uma pessoa. Beleza. Treine esta pessoa para ela olhar para a mesma coisa de 2 formas distintas. Arquitetura e engenharia. A arquitetura eu escolho os componentes. A engenharia, eu vou construir a ligação entre os componentes, definir partner de projeto para a galera desenvolver em cima e o negócio funcionar. O que acontece muito é que o arquiteto de infraestrutura não existe, porque é DevOps. O arquiteto de software, engenheiro de software é tudo a mesma coisa. Arquiteto de solução, isso é luxo. Isso é luxo, deixa para lá. Arquiteto de dados, meu filho. Esse aí ferrou-se. Porque aí o que está acontecendo agora com a lei? Quando você pergunta assim, cadê tua arquitetura de dados? Fala assim, como é que eu vou garantir o direito do titular na hora de apagar os dados? Não sei.
Como é que eu vou replicar para todos os bancos? Fodeu. Acabou. Aí nessa hora você sabe dizer para o cara, é por isso que você precisava de um arquiteto de dados e não de um desenvolvedor jogando no NoSQL lá, criando collection no Mongo, sem fazer arquitetura de dados. O cara diz assim, porra, mas NoSQL é schemaless. E por quê? O seu negócio é schemaless? A primeira coisa que eu pergunto para o cara quando eu ouço, o seu negócio é schemaless? Eu falei, olha, não é à toa que hoje o Mongo permite transacional. Por quê? Tem coisas que você tem que garantir lá dentro. Então, você vai perder um pouco de performance nele, mas você vai fazer o transacional. Aí tem o arquiteto corporativo, arquiteto de segurança, então, meu filho, isso aí é artigo de luxo no projeto. DBA, UX, engenheiro de software, enfim. Acontece. Então, quando a gente fala de papéis e responsabilidades, isso aqui é uma visão do white paper do Exim, tá? De DevOps. Ele fala assim, olha, recomendamos um Service Master, um Process Master. Então, o Service Master, a skill dele seria mais ou menos de um arquiteto de soluções. O Process Master, mais ou menos de um arquiteto corporativo. O que é o arquiteto de solução? É aquele que olha para todas as soluções da empresa e engata ela. Quem que é o arquiteto corporativo? Que alinha negócios e sistemas. Por quê? Porque o Process Master tem que conversar com todas as áreas de negócio. Ah, beleza, DevOps Engineer. É o único que eles nomeiam como DevOps, gente. É engenheiro. O resto é o Gatekeeper, que é o coordenador de release. O SRE, que é o engenheiro de confiabilidade. E aí, ali para o teu DevOps Engineer, ele pode ser um engenheiro ou arquiteto de infraestrutura. Aí o cara quer botar engenheiro de software para alguém que não entende de infraestrutura, aí acontece, chega lá na produção, tá assim. A aplicação chama um por IP e o outro por URL. Aí eu pergunto pro cara, por que tá assim? Não sei. Eu falei, o nome disso é DNS. Não ensinaram para desenvolvedor resolver isso, né? Porque tinha que ser alguém que veio de infraestrutura. Aí, enfim, o gatekeeper e o engenheiro de confiabilidade, o engenheiro de confiabilidade, ele tem que ter algum conhecimento de infra, sim, porque ele está olhando para o ambiente, para o comportamento da aplicação no ambiente, a manutenção dela naquele ambiente, mas, de preferência, é melhor que ele venha da área de arquitetura e engenharia de software, assim como o gatekeeper. Só que ele diz assim, ó, o gatekeeper, ele não é obrigatório, né? Depende da quantidade de software e tal do esquema da sua empresa. Time de desenvolvimento e time de operações. No teu time de desenvolvimento, você tem lá DBA, analista de segurança, analista de monitoramento, analista de suporte e infraestrutura. Esse aqui é esse é o time de operações. O time de desenvolvimento é o quê? Arquiteto de dados, analista de negócio, desenvolvedor, analista de teste, designer, analista de segurança. Entra um analista de segurança no teu time de desenvolvimento, mas não é só para fazer pentest. É para especificar requisitos, é para fazer acompanhamento da gestão de configuração, gestão de dependência, gestão de build, gestão de acesso e controle de identidade, ajudar o cara do SRE para os ambientes. Aí a galera fala muito disso aqui lá, né? Blue Team, Orange Team, Purple Team, Red Team, Green Team, Yellow Team. Aí o cara olha para mim e chora, senta e chora e diz, eu sou uma startup, eu não posso fazer isso. Eu falei, cara, não precisa montar um time de cada desse. Mas bota uma pessoa olhando para cada coisa dessa. Um cara que está olhando para construir o software de forma segura, o outro para recuperar. Pô, cara, como é que a gente desenvolve um software para recuperar ele em caso de falha? Pô, como é que a gente desenvolve uma aplicação para ela responder a um ataque? Como é que a gente desenvolve uma aplicação de uma forma que gere alerta, gere alguma coisa para a gente detectar um ataque? Como é que a gente faz para fazer uma aplicação o mais segura possível? Como é que a gente identifica? Então, é uma questão... E aí entra a galera do White Team, Compliance, o temido Compliance, que é a galera que vai ver se todo mundo ali requisita, ok, todo mundo está naquela sinergia de entrega. Princípios. Bom, quando a gente está falando do OWASP Top 10, eu tenho 10 princípios antes de qualquer coisa. Chama-se Security by Design. Minimizar a superfície de área de ataque, estabelecimento de padrões, princípios do menor privilégio, princípio de defesa em profundidade, falhar com segurança, não confie no serviço, separação de deveres, evitar a segurança por obscuridade, mantenha a segurança simples, correção dos problemas de segurança de maneira correta. Cara, se a galera seguisse isso aqui, o OWASP Top 10 ia entrar legal. O negócio é que não minimiza a superfície de área de ataque, o que a gente mais vê aí é endpoint aberto, não está SSL, bucket, enfim, aberto, exposto, o cara sobe, falta configuração de segurança, né? Não confie nos serviços, o cara não autentica.
aplicação roda para lá, para cá, para cima, para baixo. O cara, quando entra, basta ele entrar por uma porta que ele faz movimentação lateral e derruba tudo lá dentro. Privacy by Design. É nisso que a lei vai pegar, né? Proatividade, não, reatividade embarcada no design, segurança fim a fim, respeito pela privacidade do usuário, privacidade como configuração padrão, funcionalidade completa, visibilidade e transparência. E aí, a OASP, ela tem o de teste, né? Ela fala o seguinte para a gente aqui. O tempo que você demora para detectar em produção uma falha de segurança, para o vendedor assumir que ele, vulnerability made pública, a vulnerabilidade foi tornada pública, o vendedor tomou conhecimento da vulnerabilidade, o vendedor notificou os clientes dele, ferramentas de segurança foram utilizadas, um patch de correção é aplicado, a existência do patch começa a ser difundida, o patch está instalado em todos os sistemas afetados, quer dizer, olha o tempo que leva para fazer tudo isso e olha o custo disso, até todo mundo ter aplicado. Então, não é mais fácil você já desenvolver um negócio seguro ou da melhor forma, garantir a segurança da melhor forma possível, porque você tem um custo de tempo e financeiro muito alto para fazer isso. Porque o vendedor, a primeira coisa que ele diz é, eu nego até a morte. Não, a minha aplicação é segura, não tem nada. Isso eu vejo com fabricante de equipamento de segurança. Enfim, a gente não pode citar nomes, mas um monte. Os softwares deles são bugados. Esses princípios aqui de testes, né, questão de... não existe bala de prata, a questão de conformidade, de escolher um modelo de desenvolvimento seguro, teste de segurança requer ir além do esperado, ou seja, é só o cenário feliz. Não, você tem que pensar como infeliz do invasor. Então, você vai ter que questão de modelagem de ameaças, arquitetura e fluxo de dados, cuidado com falsos positivos, enfim. E aqui eu vou passar rapidinho o OASP Top 10. Os riscos mais comuns, tá? São esses: injeção, e aí ele é injeção de forma geral, quebra de autenticação, exposição de dados sensíveis, exposição externa de XML, quebra de controle de acesso, falta de configuração de segurança, cross-site scripting, deserialização insegura, uso de componentes com vulnerabilidade desconhecida, monitoração de logs de superfície. Veja, se eu fiz um DevSecOps bem feito, boa parte disso aqui eu já mitiguei lá, eu já fiz o Security by Design durante o meu desenvolvimento. Aí a gente tem o Web. Ele muda pouca coisa, né? De 2013 para 2017, que é a última versão, eles pegaram referências diretas a objetos inseguras e falta de configuração de controle de acesso e juntou tudo, virou quebra de controle de acesso, né? Mas, basicamente, esses são os top 10 de web. Injeção é o primeiro. Aí a gente tem o de mobile, né? De 2014 para 2016 mudou pouca coisa, né? Uso inadequado da plataforma, armazenamento inseguro de dados, comunicação insegura, autenticação insegura, criptografia insuficiente, autorização insegura, qualidade de código do cliente, O que está pegando agora muito é essa questão de engenharia reversa, porque o pessoal está baixando, está injetando, está recompilando o pacote, republicando, e as pessoas estão na store lá baixando e não sabem que estão baixando coisa infectada. Aconteceu isso com o CanScanner, aconteceu isso com alguns aplicativos aí. Esse é o top 10 de API, né? Quebra de autorização, mesma coisa. De nível de objeto. Cara, a galera passa as coisas deserializadas, não autentica, não gera... A coisa mais absurda que eu ouvi foi assim. Um cliente mandou para mim assim, olha, o meu desenvolvedor disse que o token pode ser, que ele pode não expirar. Eu falei, então para que você vai dar um token se ele não vai expirar? Não dá o token, pô. Não, porque a gente tem que botar o token. Eu falei, mas se tu vai botar um token que não expira, então diz para ele deixar de ser preguiçoso, botar aí para o token expirar a cada 4 horas. É uma API, cara, não é uma pessoa. É uma API, é uma aplicação falando com outra aplicação. Então deixa ele pelo menos expirar. Porque eu falei, imagina, aí eu tento fazer a seguinte analogia com o cara. Falei, se tu me der uma chave da tua casa e tu nunca mudar a chave da tua casa, o que eu posso fazer dentro da tua casa em 4 horas? E se eu tiver a chave da tua casa e tu nunca mudar? Se eu puder ir lá a qualquer momento? É basicamente isso quando você faz um token sem expirar. Se o cara pegou o seu token, já entendeu, já era. Esse aqui é o OASP Top 10 de IoT, né? A questão de
interfaces web seguras, agora eles mudaram, em 2018 eles refizeram todo de IoT, a falta de hardware físico, configuração padrão insegura, falta de gestão de dispositivos, armazenamento e transferência de dados, proteção de privacidade insuficiente. Isso aqui, esse sexto item aqui tem pegado muito, né, o pessoal que vive invadindo lá câmeras dos outros, e esse é o de cloud, então existe também um só para cloud. E de testes, assim, a OASP recomenda que você, quando você testa, você não testa só o produto, você testa pessoas, processos e tecnologia. Então, basicamente, é isso, quando a gente trabalha com o modelo V. Sobre as skills, é isso, gente, ó, cara, eu consegui botar um SASH lá no meu, eu consegui colocar um DASH lá no meu, eu consegui olhar, normalmente quando a gente está falando de teste, a gente faz verificação e validação, né? Então, inclui essa pergunta assim, ó, nós construímos o sistema pensando na segurança ou eu só construí o sistema para funcionar? Validação, nós validamos a segurança construída para o sistema? Isso é uma coisa para se pensar. O pessoal vai ficar com os slides, eu vou ter que passar rapidinho aqui. Code Smell aqui, isso aqui, ó, técnicas que você, como QA, pode fazer. Você tem um limite como QA pode fazer, porque senão vai acontecer, vai dar um ruim que aconteceu lá, tá? Na lista de segurança, eles não contratam, o QA faz tudo. Não é assim. Isso aqui é a própria OASP, que te dá 214 pontos de checagem. Isso aqui é o que você configura para fazer uma análise SASH. Essas são as métricas. Algumas, eu explico um pouco aqui algumas tipos de testes aí que você pode colocar a questão de segurança. Por favor, análise de vulnerabilidade é uma coisa e pentest é outra. Quando o pessoal vier falar essas coisas para vocês, análise de vulnerabilidade é uma coisa. Eu escolhi uma linguagem insegura ou eu usei componentes inseguros, eu tenho vulnerabilidade. Pentest é outra. Eu executar, rodar o teste, ó. Avaliação mais extensiva é recomendada para organizações que já possuem uma segurança madura. O objetivo é identificar exploits. É diferente do outro. E, só uma coisa. Quando disserem para vocês começarem pelas ferramentas, pergunta para eles qual. Porque a coisa que eu mais ouço é DevOps e DevSecOps é ferramenta. Bota uma ferramenta aí. Eu falo, tá, ferramenta de quê para quê? Esse quadro aqui é só de cyber, tá? Ó, só de operações seguras e resposta a incidente, só de ameaças inteligentes, IoT, mensageria segura, blockchain, fraude de transação e essa parte aqui de resposta a incidentes, tem uma parte aqui de risco e compliance, gestão de acesso. Eu quero dizer assim, essa é uma ferramenta. Então tá aí a ferramenta, pode escolher. Cuidado com isso. Por favor, cuidado com isso. As referências estão todas aqui, bonitinho. E obrigado.